E aí, pessoal, professor Ricardo Tavares aqui, mais uma vez trazendo conteúdo, colaborando com vocês para que vocês tenham mais conhecimento e passe no vestibular, no Enem, enfim. Vamos que vamos. O conteúdo de hoje, o título do vídeo de hoje é Israel versus Hamas. Israel versus Hamas. Esse é o título do nosso vídeo de hoje. Na verdade, olha só, deveria ter outro nome esse vídeo. Deveria ser Israel versus Palestina, ok? Israel versus Palestina. Porque o Hamas é apenas, eu vou falar daqui a pouco, certo? Então fique ligado. Então o título do vídeo de hoje, Israel versus Hamas, mas na verdade deveria ser Israel versus Palestina. Você vai entender por que isso. Antes de qualquer coisa, quero falar duas coisas. Antes de qualquer questão, quero falar duas coisas. A número um, que é aquilo que eu faço sempre, peço encarecidamente, vou falar isso agora e no finalzinho do vídeo. Vocês que estão aí me vendo, me ouvindo, me escutando, não deixe de se inscrever no canal. É muito importante para mim. É pouco para vocês e é muito para mim e para o nosso canal. Para que eu continue aqui continuando com os vídeos, com os conhecimentos, certo? Então se inscreva. Se puder, compartilhe, pega esse vídeo, compartilhe e coloca em outros grupos, passe para o seu colega, certo? Comente se possível e dê o like, certo? Então peço a sua colaboração. Essa é a primeira coisa que eu queria falar antes da gente começar. A segunda coisa que eu queria falar é sobre uma questão que tem a ver com esse tema, mas que é um tema, que é um outro tema, que também é um tema de vestibular, é um tema de Enem, é um tema de redação, que é essa questão de uma coisa que nós vamos falar menos aqui, mas que tem a ver com esse tema, que é o antissemitismo, certo? Não confundam as palavras. Antissemitismo. O que é antissemitismo? É quando a pessoa, esse termo ficou famoso no século XX, o antissemitismo é ser anti-judeu, é ser contra os judeus, certo? Perseguir, ser contra, fazer política contra, ter opinião contra, isso é antissemitismo. Antissemitismo porque vem de semita, povos semitas. E aí é importante depois vocês fazerem uma pesquisa, quem foram os povos semitas, de onde eles surgiram. Eu não vou falar mais aqui, não vou adentrar mais aqui nesse conteúdo, não vou aprofundar, porque senão vai confundir a sua cabeça, certo? Então o antissemitismo é um movimento que vai se aprofundar lá no século XX no nazismo, certo? Vai acontecer o Holocausto, certo? A morte de mais de 4 milhões de judeus. Isso é a intensificação do antissemitismo, certo? Fecha essa reflexão aqui, certo? Então não deixe de estudar isso. Isso é um tema que está dentro, é uma parte desse conteúdo aqui, ok? Também é cobrado no vestibular, mas é um outro assunto. Uai, mas como assim é um outro assunto? Não, é do Oriente Médio, tá dentro de Israel, só que é sobre os judeus, é sobre o povo judaico, comunidade judaica, mas é um outro conteúdo, certo? Então não confundam, entendeu? É importante entender esse conteúdo, essa parte, só que hoje nós não vamos falar disso. Hoje nós vamos falar desse contexto de crise entre Israel e Palestina, entre Israel e Hamas, certo? Então voltando e agora dando um play, iniciando. Peço encarecidamente que vocês fiquem atentos e atentas, porque esse vídeo é um vídeo de cronologia. Como assim? É um vídeo que eu vou falar de datas abaixo de datas. Datas abaixo de datas. É uma cronologia histórica. Então eu peço muita atenção e, por favor, se você puder usar alguma coisa para você anotar em algum lugar aí do seu lado, é importante, certo? Porque é um vídeo de cronologias. Esse vídeo é um vídeo muito difícil de compreender, porque é um vídeo que tem muitos dados, muitas datas, muitos momentos históricos que vai levar ao que nós estamos vivendo hoje. A esse conflito, essa guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, certo? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, vamos adentrar e iniciar. Aperta o play, vamos que vamos. Antes de começar a falar sobre
Israel e Hamas, Israel e Palestina, vamos entender onde surgiu o Estado de Israel? Vamos entender onde surgiu esse país dos judeus, o país formado dos judeus. Qual é o país formado dos judeus? Israel. Mas onde surgiu? Pera aí, pausa. Eu quero fazer uma outra reflexão aqui. Gente, o Estado de Israel, o país Israel, surgiu em 1948, certo? 1947, 48. Só que eu quero voltar um pouquinho, porque se a gente não volta um pouquinho, não tem como fazer uma cronologia melhor, certo? Os judeus é um povo que vai surgir lá dos hebreus, mas nós não vamos voltar isso tudo, não vamos, certo? Ah, lembra dos hebreus que vocês estudaram lá no sexto aninho? Pois é, os hebreus são esses povos. Olha só a ligação da história. Só que nós não vamos fazer isso, nós vamos voltar só lá no século XIX para cá, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, o vídeo não ficar muito complicado. Então eu vou começar do século XIX. Lá no século XIX, tinha os pogroms, porque os judeus que saíram da Terra Santa se espalharam, houve o que a gente chama de diáspora dos judeus, e eles se espalharam pela Europa. Então foram judeus para vários momentos, lá na Idade Média tem história de judeus, enfim, certo? Lá no século XIX começou uma intensificação para matar região onde moravam judeus. Sobretudo na Rússia, naquele território, aquela região próxima à Rússia ali. Esse movimento de matar os judeus ficou conhecido como os pogroms, certo? Colocar o nome aí, tá o nome escrito para vocês aí. Esse pogroms vai gerar um movimento. Por quê? Porque tá matando judeus numa quantidade maior, e aí vai surgir um movimento chamado movimento sionista. Movimento sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento de organização de judeus. Os judeus se organizaram. Falaram, peraí, velho, tá matando muitos judeus. E aí surge esse movimento que, na verdade, vai criar um sentimento de defesa dos judeus. Esse movimento de defesa dos povos judaicos, dos judeus, é um movimento chamado movimento sionista. Então fica ligado. Movimento sionista que defende o judeu, é diferente daquele negócio que eu falei lá atrás, certo? Do antissemitismo. Sionista é a defesa de judeu, da causa judaica, do povo judeu. E esse movimento vai se intensificando, e aí, fora essa questão, paralela a essa questão, nós temos que entender, olha o mapa da região. Tá vendo esse papinho da região aí, que hoje é Israel e Palestina, faixa de Gaza, nós vamos falar daqui a pouco? Essa região era dominada por quem, nesse momento, século XIX? Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, os turcos otomanos que comandavam aquela região toda ali do Oriente Médio. Sobretudo essa do mapa aí, né, onde hoje é Israel e a Palestina, certo? Os turcos otomanos vão mandar nessa região, comandar isso tudo até a Primeira Guerra Mundial, meus queridos e minhas queridas. Até a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, não vou entrar aqui para não complicar, os ingleses vão ser um dos países vencedores que eles vão dominar aquilo ali, vai expulsar os turcos otomanos. Os turcos otomanos vão se concentrar apenas aonde hoje é a Turquia, né? Essa é uma história para outro vídeo, certo? E ali naquela região vai ter um domínio dos ingleses, onde hoje é Israel e a Palestina vai ser dominado pelos ingleses. E os ingleses, naquela região ali, nesse momento, os ingleses vão incentivar para que os judeus que estão em várias partes vão para ali, vão para aquela região onde hoje é Israel e a Palestina. Só que ali tem os árabes daquela região da Palestina, certo? Os árabes já estavam ali, a região da Palestina já estava ali. E começam a chegar judeus para aquela região. E ali vai começar um conflito? Ainda não, mas começa pequenos atritos entre judeus que vão indo para aquela região, migrando para aquela região de volta, né? Então começa a ter esse sentimento. Lembrando que naquela região ali, onde hoje está o Israel e a Palestina, ali nós temos Jerusalém. Jerusalém. É importante pesquisar sobre Jerusalém, certo? Para entender, porque Jerusalém é uma cidade muito sagrada, ela é sagrada para o Islã. O Islã, aliás, para só um pouquinho e pensa uma coisa. Existem 3 religiões monoteístas
que são uma das maiores do planeta. É o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Essas três religiões têm como uma das cidades sagradas, aliás, tem como a cidade sagrada Jerusalém. O Islã, ela não é a única, certo? O Islã tem outras cidades sagradas, mas para os judeus, o judaísmo e o cristianismo, Jerusalém é uma cidade muito sagrada. Então ela é uma região de conflito religioso, é uma região de confrontos religiosos, de disputas de territórios religiosos ali. Então já vai imaginando que isso aí já dá um debate extra, fora do que nós estamos querendo colocar aqui, fora da nossa proposta, certo? Então não se esqueça disso, é importante olhar também. Ali naquela região, então nós estamos aqui pós Primeira Guerra Mundial, os ingleses comandando ali, um início de uma migração de volta, né, de vários judeus para aquela região, e esse início de atritos. Vai acontecer o quê? A história vai continuar, sobretudo no mundo inteiro, e na década de 20 do século 20, na década de 30, vai surgir movimentos muito extremistas no centro da Europa. Vai surgir o fascismo, vai surgir o nazismo. O nazismo intensifica uma perseguição aos judeus lá na Alemanha e cidades próximas que os nazistas vão invadir, né? Sobretudo Polônia, aquela coisa. E vai haver uma maior perseguição aos judeus. Tanto é que vocês já estudaram, isso também é conteúdo de vestibulares e o Enem também. Vai ter o Holocausto, né? Que vai vai até 1945, aquela coisa horrorosa, que vai matar mais de 4 milhões de judeus. Esse sentimento de defesa dos judeus vai intensificar quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando acaba o nazismo, quando é derrotado o nazismo, o nazifascismo é derrotado, cresce o sentimento de que o povo judaico, a comunidade judaica precisava de fato ter o seu país. A comunidade judaica, o povo judeu, deveria de fato ter o seu país, a sua terra, o seu país, o Estado de Israel. Fazia-se muito necessário naquele momento, por conta da Segunda Guerra, do Holocausto, da matança de milhões de judeus, fazia-se muito necessário. Quando acaba a Segunda Guerra, qual entidade, qual órgão vai ser criado? A ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas antes de se estabelecer de fato, os próprios ingleses, mais uma vez, vai meter o dedo nessa questão, porque os ingleses vão propor a criação do Estado de Israel em 1947. 1947, há uma proposta da criação do Estado de Israel. O que é a proposta do Estado de Israel? O Estado de Israel, quando a gente fala Estado de Israel, é o país de Israel. O país de Israel. Então, em 1947, presta atenção nessa data que ela é importante. Só que isso não vai se consolidar naquele momento, porque havia um debate que a ONU depois vai fazer, né? Não só os ingleses, mas a ONU vai fazer, a Organização das Nações Unidas, da criação do Estado de Israel, o país de Israel. Mas também havia reflexão da criação do Estado da Palestina, o país da Palestina, que naquele momento, naquela região ali, desde a Primeira Guerra, ficou com problemas de divisões de territórios. Então havia esse problema árido ali naquela região de Jerusalém. Olha só isso. Então, esse era o debate que começa ali em 1947. Em 1948, isso não se consolida, mas os israelenses, os judeus se organizam e criam em 1948, tipo assim, já que você não vai resolver não, nós vamos criar aqui. E eles se oficializam o Estado de Israel. Em 1948 é criado o Estado de Israel, certo? Importante pesquisar sobre isso. Então o Estado de Israel, o país de Israel, nasce oficialmente em 1948. Vem de 47 para 1948 essa reflexão final. Só que tem um problema. Tá tudo certo até aí? Não. Só porque começa o país a existir, começa a ser reconhecido pela comunidade internacional, Estados Unidos, outros países. Só que e o Estado da Palestina? E o país da Palestina? É consolidado? Não. E aí há um problema que a ONU, a comunidade internacional, não se atentou para isso, porque ficou a coisa mal feita. Deveria ter sido criado também o país Palestina, o Estado da Palestina, junto com a criação do Estado de Israel. Isso não foi feito. Então, ali nós temos um início de um possível conflito,
que vai acontecer, que aconteceu, que está acontecendo, né? Então essa disputa. Porque Israel vai se instalando. Vocês já devem ter pesquisado que quando vai surgir um país, consolidação de país é consolidação de territórios. Então é marcação de território, linha de terras. Então Israel vai dominando pedaços e pedaços ali para se consolidar como país, como Estado de Israel, certo? Então eu vou imaginando Israel cada vez tentando pegar um pedacinho daqui, dali, de quilômetro dali, um pedaço daqui, 1 metro daqui, e isso vai criando pequenos atritos com a Palestina, com o povo da Palestina, o povo palestino, que são árabes, certo? São árabes, certo? Então é importante perceber esse atrito ali. Lá em 47 para 48, quando se consolida, já vai surgir uma guerra entre os israelenses e os árabes. A guerra árabes-israelense. Já vai ter uma pequena guerra ali, que é o momento dos caras fazerem uma pressão. Peraí, como que Israel está criando o país? Olha só isso. E nesse momento, Israel bate o pé, vai ter apoio de outros países e se consolida, né? Ali em 1948. Nesse momento, surge uma região ali que vai ficar, tipo, dividido do povo da Palestina, que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Olha o mapa de novo. Olha o mapa. Aqui agora é importante ver o mapa. Ali surge uma parte, que hoje tem 2 milhões de habitantes, ali próximo do Egito, nessa região, que é a famosa faixa de Gaza, que se consolida ali com vários palestinos e Israel no meio. Olha só, um trem meio conflituoso, né? Então tem um pedaço da região palestina de cá, aí tem Israel no meio, uma grande parte, né? E essa faixa aqui, esse pedaço de terra é chamado faixa de Gaza, certo? Ali nós começamos, ali começa a esclarecer, a ficar claro para vocês onde nós estamos hoje, essa questão do conflito, certo? Então aparece essa faixa de Gaza ali, domínio palestino, essa disputa com Israel, essa coisa toda. Nesse contexto, vai surgir o movimento da Palestina, certo? Vai surgir o movimento da Palestina. Em 1964, por exemplo, vai surgir a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. É um movimento político de defesa, para a tentativa de fazer com que se crie o Estado da Palestina, o país Palestina, né? Nesse movimento vai surgir várias outras ramificações menores e maiores. Vai surgir um líder chamado Yasser Arafat, que vai ser um grande líder dos palestinos. Ele já morreu nos anos 2000, mas ele ainda é um grande líder dos palestinos, né? Se tornou e se consolidou, hoje ainda é um grande líder da causa palestina, da causa da defesa da Palestina. E aí, né, então nasce fortemente a OLP, né? Organização para a Libertação da Palestina. Nesse contexto, o Yasser Arafat já vai ter organizado um partido político chamado El Fatah, que depois vai ficar conhecido como Fatah. O El Fatah vai ficar conhecido como Fatah. É um partido que ainda existe hoje, inclusive o Fatah é um partido político que hoje domina a Cisjordânia. Ele existe ainda. O Fatah é um partido político palestino que teve no seu início liderado por Yasser Arafat, que já morreu, só que hoje o partido existe, forte, e eles ganharam a eleição e dominam hoje a região da Cisjordânia, forte. Então é um grande partido forte, o Fatah. Além do Fatah, vai ser criado futuramente o Hamas. Só que vai ser criado bem mais para frente. Aí surge o Hamas. Então, gente, o Hamas também é um partido político que vai surgir, só que vai surgir mais na frente. Daqui a pouco eu vou falar do Hamas, certo? Antes de acontecer o Hamas, em 1963, os países ali vizinhos, o Egito, que estava preocupado com essa questão de Israel ali, e a Síria, que também estava preocupada em Israel pegar um pedaço da Síria, vai acontecer a Guerra dos 6 Dias. E o que é a Guerra dos 6 Dias? É a junção, né? Vai se unir o Egito com a Síria contra Israel. Só que tem uma questão muito importante que poucas pessoas estão falando, viu, gente? Fica ligado.
Que contexto que era esse? Nós estamos aqui em 1967, que estava acontecendo no mundo, a Guerra Fria. Era a disputa do mundo entre dois polos. Era o mundo bipolar, era quem era mais forte, quem seria mais forte, Estados Unidos ou União Soviética. Então os Estados Unidos vai ficar do lado de Israel, e olha só, e a União Soviética vai defender alguns países árabes. Então o cenário da Guerra Fria vai influenciar um pouco aquelas disputas do Oriente Médio, olha só isso. Né? Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, fica ligado que cai no vestibular, primeira grande guerra daquela região ali entre Israel e Palestina, a Guerra dos 6 Dias em 1967. Quem vai ganhar? Israel mais uma vez. Israel vai ganhar, e quando ele ganha, ele se consolida mais forte como a força bélica daquela região, um país consolidado, enfraquece mais Palestina, né? Essa questão do território palestino, ocupa mais pedaços de terra, um pedaço vai ocupar espaços do Egito, vai expulsar o Egito mais para frente um pouco, olha só isso. E a Síria também. Então Israel ganha essa Guerra dos 6 Dias. Maravilha, passou a Guerra dos 6 Dias, desse contexto vai surgir o Hamas. O Hamas é um outro partido político, só que diferentemente do Fatah, o Hamas é um partido completamente muito radical. O Fatah, inclusive, o Hamas, inclusive, muito diferente do Fatah, que é mais tranquilo, o Hamas hoje, pra você ter noção, o que eles governam? Gaza, a faixa de Gaza. Então o que nós temos hoje em dia ali na Palestina, na região da Palestina? Nós temos dois partidos que coordenam, comandam duas regiões da Palestina. A Cisjordânia, que é uma região bem grande, é comandada pelo Fatah, certo? Foram eleitos. E a faixa de Gaza é comandada pelo Hamas, também foram eleitos. Mas foram eleitos? Então eles são partido? Sim, só que eles mudaram um pouco a sua prática. Eles começaram como um partido diferente do Fatah, eles foram partidos criados sob a égide completa do fundamentalismo, um partido sunita, então muito fundamentalista, religioso, né? Defendendo a causa palestina também, como o Fatah, só que eles são muito mais extremistas. E vocês sabem muito bem que extremismo é merda, extremismo é problema. E eles vão para o lado do terrorismo. Logo mais à frente, o que está acontecendo atualmente, eles vão ganhar apoio de outros grupos terroristas e vão ter práticas terroristas. É o que nós estamos vendo hoje na guerra com Israel, certo? Então o Hamas vai ter esse histórico aí, certo? E aí em 1973 vai acontecer a famosa Guerra do Yom Kippur. Guerra do Yom Kippur. O que é Yom Kippur? O Kippur é uma data religiosa dos judeus. É uma data religiosa judaica. É o dia abençoado, dia de graça, né? E nessa data, o que vai acontecer? Vai acontecer que os árabes, de novo, vai tentar tomar espaços de Israel. Quem vai ganhar a guerra do Yom Kippur? Quem? Israel. O Estado de Israel. Então Israel vence de novo. Então, recapitulando aí para vocês vestibulando, pessoal do Enem, fica ligado. Vai acontecer duas grandes guerras importantes naquela região, né? A Guerra dos 6 Dias, Israel vence, depois a guerra em 67, e em 1973 vai acontecer a Guerra do Yom Kippur, que quem vai vencer de novo? Israel. Então Israel vai ganhar duas guerras que acontecem ali. Aliás, no começo, né, em 48, né, contra os árabes, Israel vence, se ocupa mais território, depois a Guerra dos 6 Dias, depois a Guerra do Yom Kippur, certo? Olha o tanto de coisa que vai acontecer. E nesse contexto vai surgir o Hamas, que vai ficar ali naquela região de Gaza. Então nós já temos Cisjordânia comandado pelo Fatah e a faixa de Gaza com o domínio do Hamas, certo? Em 1993 vai ter um momento de tentativa de paz. Olha só, em 1993 eles vão lá para Oslo e vai fazer o chamado famoso Acordo de Oslo. Era a ideia de paz entre a Palestina e Israel, certo? Aliás, é importante, você vai ficar pensando assim, mas peraí, existe um grupo, como que é essa divisão? Gente,
como Palestina não se consolidou, não é um país reconhecido, né? Existe a ideia de país da Palestina, mas é essa divisão por conta de domínios, de partidos diversos que vêm lá da OLP, essa coisa toda. Existe a chamada Autoridade Palestina, que é como se fosse um órgão que governasse o país, a Autoridade Palestina. Só que por conta desses partidos que vai vir lá da OLP, né, e depois vai surgir o Hamas, que é mais extremista, então nós temos uma divisão de vários grupos que dominam a Palestina, certo? Israel não, Israel é um país já consolidado desde 1948, certo? E de lá para cá, então nós chegamos em 1993. Em 1993 nós temos o Acordo de Oslo, uma tentativa de paz. E vai ter paz por muito tempo ali. O Yasser Arafat vai estar presente, vai assinar um acordo de paz. Vai ter paz por muito tempo. Só que os atritos entre Israel e o Hamas, o Israel e Fatah, vão continuar. Por quê? Porque ali nós temos países árabes próximos. E essa galera, né, os palestinos são árabes, certo? Eles são palestinos, mas eles têm lá na sua ancestralidade, eles são árabes, certo? Então eles têm apoio de países árabes, a Síria, o Líbano, né? A própria Arábia Saudita. Olha só isso, dentro do contexto da Guerra Fria, né? Certo? Claro que em 93 já não tem mais Guerra Fria, mas se intensificou essa disputa entre judeus e árabes. Judeus e árabes. Olha só a reflexão. E de lá para cá, né, de 1993, vai chegar os anos 2000, vai ter outros acordos acontecendo, vai acontecer vários pequenos ataques, né? O Hamas vai atacar Israel, mas os ataques pequenos, ataques terroristas. Claro que ataque terrorista é pequeno na perspectiva geral global, mas quando acontece lá é ruim, é trágico e infelizmente morrem pessoas, né? Mas são ataques pequenos, não são grandes ataques. De lá para cá, né, de 93 para cá, fica esse momento de conflito, né? Tensão lá em Jerusalém, pequenos ataques de carro-bomba, ataques fora em embaixadas israelenses, da autoridade palestina, pelo mundo. Então, pequenos ataques. E aí, há 15 dias atrás, começa essa guerra que nós estamos vivendo. Esta guerra que nós estamos vivendo. Só que essa guerra foi diferente, porque o Fatah não está nela. A Cisjordânia não está nela. Outros grupos não estão nela. Quem está nela é simplesmente o Hamas. Um partido político que surge no extremismo, no fanatismo religioso, né, árabe, palestino, e se transforma num grupo terrorista. Dizem que tem apoio de outros grupos terroristas fora da região da Palestina ali, né, ali do Oriente Médio, e esses caras vão fazer um super, quando eu falo super não é porque é bom e porque eu gosto, certo? Super eu falo porque é um maior ataque feito pelo Hamas. E o Hamas, há 15 dias atrás, vai fazer o maior ataque já feito pelo Hamas em Israel, em território israelense, em território judeu. O que isso vai acontecer? Estourar uma crise que nós estamos vivendo até hoje. Essa crise que não tem data para acabar. Infelizmente, não tem data e está movimentando a geopolítica do mundo, assustando a população do mundo, né, sobretudo da Europa, região próxima ali, o Egito, essa coisa toda, e nós estamos vendo ali um genocídio, porque Israel, que está entre os 20 exércitos mais fortes do mundo, infelizmente vai ter que, para acabar e combater o Hamas, que é um grupo terrorista, se transformou num grupo terrorista, né, de lá para cá, eles estão fazendo atrocidades cada dia maiores, assustando, né, além do ataque. E aí o Israel vai ter que ir para guerra. E aí guerra é isso aí que vocês estão vendo. Centenas de milhares de palestinos inocentes vão morrer. Parece que já tem mais de 2.000 mortos palestinos. Claro, entre esses 2.000 mortos, gente, centenas de milhares de crianças, idosos, ou seja, pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, né? E do lado de Israel, mais de 500.000 pessoas, 1.000 israelenses já morreram. Então vai contando os mortos e vendo a tragédia que esse momento está. Uma tensão que vem lá de trás, né, de vários
várias décadas de conflitos intensos por conta de problemas religiosos, problemas territoriais, acordos mal feitos, né? Um monte de problema, e desembocou no que nós estamos vendo agora. Essa guerra foi agora para a segunda fase, né? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é o cara que coordena, é o presidente, como se fosse o presidente de Israel, que aliás tem um perfil de extrema direita, uma forma de governar um pouco truculenta, parecido com o presidente que o Brasil teve, o Bolsonaro, meio truculenta no trato, né? Isso gerou um pouco esse atrito com o Hamas, né? Então é muito complicado isso, para vocês verem o tanto que política não feita de forma correta, uma política não feita com um viés pacífico, pode gerar esses atritos. E aconteceu, infelizmente nós estamos aí num conflito que a gente não sabe quando vai acabar, como vai acabar, quantas pessoas vão morrer. Infelizmente um monte de inocentes palestinos estão morrendo, israelenses também, né? Mas agora começou recentemente começou a segunda fase, que é o momento que Israel está entrando por terra na faixa de Gaza. Isso vai ter, infelizmente, mais mortes, muitos milhares, milhões de inocentes. Isso é o caos que nós estamos vendo no mundo de hoje atual, é um conflito geopolítico intenso, que pode ter consequências muito mais sérias, porque outros países podem entrar, e aí o que vai acontecer? O futuro dirá, fica ligado. Então é isso, pessoal. E aqui a gente encerra essa disputa que tem o tema Israel-Hamas, mas na verdade é a disputa antiga entre israelenses e palestinos, Israel e Palestina, que não se consolidou porque não foi criado o Estado da Palestina, assim como foi criado o Estado de Israel, né? Fica aqui um sonho de ter um país para os palestinos consolidado, e assim como é Israel, para que a gente tenha paz. Isso vai ficar na nossa vontade, talvez um dia aconteça. Enquanto isso, nós vamos acompanhando aqui. Pessoal, obrigado para vocês que ficaram até aqui. Satisfação. Não se esqueça, é muito importante para mim, é muito importante para o canal continuar a se consolidar e ter mais vídeos. Nós estamos chegando aí próximo do Enem, né? Acompanhe o canal, não deixe de se inscrever, se inscreva no canal. É importante para o canal, é importante para mim, é importante para a gente continuar. Se inscreva, compartilhe esse vídeo com seu colega, no grupo que você está no WhatsApp, certo? Comente se possível e dê o like, certo? Um grande abraço para vocês, continue me seguindo em todas as redes sociais, Professor Ricardo Tavares, um grande abraço, tchau.